parnasianismo foi uma escola literária do século XIX, contemporânea ao realismo e ao naturalismo. Trata-se de uma estética em reação ao sentimentalismo idealizante do romantismo. O nome parnasianismo deriva do termo Parnaso, que na mitologia grega significa a montanha consagrada ao deus Apolo e às musas da poesia. Essa escola literária no Brasil teve como marca inicial a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. Os mais importantes escritores brasileiros do período formavam a chamada Tríade Parnasiana, a qual era composta por Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Os escritores parnasianos buscavam um sentido para a existência humana por meio da perfeição estética. Por isso, a preocupação residia na arte pela arte, ou seja, a forma como característica principal da poesia. Um mimo aquele vaso, vi-o, casualmente, uma vez, de um perfumado contador, sobre o marmolo zidio, entre o leque e o começo de um bordado, fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores, de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentiu não sequer, em aquele chin, de olhos cortados, afeição e amém. Análise do poema Vaso Chinês. A primeira estrofe, o autor trata o vaso como um ser humano que ele aprecia como se fosse da família e o deixa sobre uma mesa de mármore junto a outros objetos preciosos. Na segunda estrofe, o vaso foi feito por um artista chinês que provavelmente estava apaixonado, até demais, e por isso pintou o vaso com um vermelho forte. A terceira estrofe, mas talvez pelo modo de pintar, não fosse um artista específico, e sim um simples funcionário chinês. Na quarta estrofe, ele fala de uma grande obra de arte, porém não chega a ser uma obra que faça as pessoas se sentirem maravilhadas. Bom, nesse poema, o Alberto de Oliveira opta pela forma fixa de soneto, bem como os outros poetas usavam na maioria de suas obras parnasianistas. Esse poema ele é constituído de 2 quadras, que são estrofes com 4 versos, e de 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos. Esse poema não é somente um poema a mais, senão o único tipo que tem número de versos absoluto, 14 versos, e quase absoluta unanimidade quanto à divisão estróficas, 2 quartetos e 2 tercetos. Agora irei falar sobre o simbolismo, movimento literário que surgiu na França. Esse movimento se opôs à objetividade parnasiana. Enquanto que no parnasianismo eles tinham um grande rigor ao fazer seus poemas, buscavam a perfeição, o simbolismo se importou mais com o efeito sonoro. Por isso seus poemas eram marcados pela musicalidade. Tinham ênfase também em temas místicos, imaginários e subjetivos. Por isso seus poemas eram marcados pela figura de linguagem. Esses poemas também tinham grande revivência romântica. Apesar de ter sido um movimento curto e conturbado, contou com a ajuda de alguns simbolistas, como Cruz e Souza, que foi considerado o simbolista mais importante aqui no Brasil. Ele foi autor de muitos poemas, entre os quais vamos analisar um, que é a Acrobata da Dor. Gaia ri num sorriso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri no riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionando salta, cabroche, salta alvarado, pelo estertor de uma agonia lenta. Pedem-se bis, e bis não se nega. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas das. E embora cais nesse chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Agora faremos a análise do poema Acrobata da Dor. O título é uma apresentação que vai inserir o leitor neste universo poético repleto de imagens e sensações. Então vamos lá.
No primeiro verso, observamos: gargalha e ri. Estes versos são direcionados ao acrobata da dor, sugerindo que este assuma perante a vida posicionamento de ânimo e alegria. O segundo verso é feito uma comparação, como um palhaço. Mais uma vez a sugestão do eu lírico mostra a alegria como palhaço, um artista capaz de manter essa postura mesmo em momentos conflituosos e tristes da vida. Além disso, os termos opostos à alegria, que caracterizam tanto o palhaço, como é mostrado nas palavras desengonçado, nervoso, quanto o seu riso, riso absurdo, inflamado de ironia e dor violenta, mostram essa capacidade do artista de mascarar seus sentimentos e transmitir a alegria. Observa-se também que no verso 3 ele usa muito esse termo riso para marcar ainda mais essa questão do palhaço. Na segunda estrofe, ele continua com essa comparação. Nesse quarteto, o eu lírico busca especificar um pouco mais as atitudes do palhaço, como a gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos, e ele também usa termos estrangeiros, como gafrote, palavra francesa que significa os garotos de Paris. É usado no sentido conotativo, ou seja, uma linguagem figurada, que é bem comum do simbolismo. Ele usa também clown, proveniente do inglês que significa palhaço. É destacado o aspecto artístico, como os verbos saltar, agitar, elementos que se opõem completamente ao verso 8, que já é carregado de pessimismo e tristeza. Como é falado, o palhaço está varado pelo estertor. Estertor é a respiração típica dos moribundos, revelando que mesmo o artista pulando, saltando, agitando os guizos de gargalhadas, é perfurado, varado, por um som característico dos moribundos. Este verso é o ápice da sugestão do interior do palhaço. Embora ele esteja agindo em seu espetáculo alegremente, por dentro ele está dominado pela dor. Na terceira estrofe, continua fazendo referências às atitudes artísticas do palhaço, como podemos perceber no verso 9, quando diz pedente bis. Pode-se notar que o sujeito indeterminado do verbo pedente diz respeito à plateia, que não percebe o dilema pelo qual este artista está passando enquanto faz suas piruetas de aço. Fazendo uma leitura além do poema, é possível afirmar que essa plateia corresponda à vida, que exige do indivíduo as maiores acrobacias na sua luta diária. Além disso, nota-se que a locução adjetiva de aço, que acompanha as piruetas, vem insistir na força deste artista para não deixar transparecer ao público a sua dor interior. E ainda juntamente a estas piruetas de aço, o poeta utiliza o adjetivo macabras, ou seja, fúnebres, evocando novamente a dor deste artista. E assim o espetáculo continua, mesmo porque um bis não se despreza, como é dito no verso 9. Pode-se perceber também nesta estrofe a insistência do eu lírico para que o artista continue o espetáculo. Vamos, retesa os músculos, retesa, como se diz no verso 10. Esta insistência é prolongada na última estrofe do poema, e embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, como podemos ver nos versos 12, 13 e 14, ocorrendo finalmente a revelação da simbologia da metáfora acrobata da dor, o coração. Ri, coração, tristíssimo palhaço, como podemos ver no verso 14.